Boa noite. Tudo bem? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Se Deus assim permitir, eu estou iniciando uma série que nós podemos chamar de série biográfica. Ou seja, nós vamos olhar uma biografia de um personagem da Bíblia e vamos buscar inspiração nessa biografia para a nossa vida, principalmente nesse período que nós estamos entrando, que os cristãos chamam de Quaresma, esse período de jejum que nós queremos fazer, de foco na presença de Deus que nós queremos dar mais intensamente. Eu quero ler com você então João 1, versículo 6, que diz assim: Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Nós queremos mergulhar na biografia desse homem nesses dias. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Há 2 anos atrás, Samuel Whitfield fez uma série de mensagens aqui na nossa comunidade, mas ele fez uma especificamente, eu acho que era uma sexta-feira, se eu não me engano, mas eu tenho a impressão que era a última ministração dele conosco, e ele falou um pouco sobre João Batista. Só que enquanto ele falava, ele repetia uma pergunta: que tipo de comunidade gerou João? Que tipo de igreja gerou João? E já faz alguns dias que faz 3 semanas pelo menos, que eu estou ensinando sobre João Batista lá no CPP, por causa de uma matéria que eu estou dando que inclui falar de João Batista nessa matéria. Mas já estava nos meus planos também falar com você em algum momento, porque nós começamos o ano falando sobre avivamento, e depois nós transicionamos para falar de um coração queimando por Jesus. Qual a relação das duas coisas? É que um coração queimando por Jesus é o que nós chamaríamos de um avivamento pessoal. E essa é a posição que nós precisamos ter para nos prepararmos para o avivamento coletivo. É essa realidade de um coração queimando por Jesus. E a Bíblia vai falar sobre João Batista, dizendo que ele foi como que uma lâmpada que ardia e iluminava. Ou seja, ele tinha o fogo de Deus no coração dele, a ponto que ardia com paixão por Jesus e iluminava com sabedoria das Escrituras a sua geração. Meu chamado pessoal e o chamado de vários irmãos que compõem essa comunidade tem relação direta com João Batista. Vários de nós vieram morar em Montemor, quer dizer, os primeiros só vieram morar em Montemor por causa disso. Nós fomos fazer o CPP porque tinha esse chamado. Alguns não tinham quando foram, mas enquanto estavam lá receberam e entenderam que eram chamados para isso. E por isso que a gente ficou morando aqui. Sabia disso? Vou ser bem sincero com você. Nós não ficamos morando aqui em Montemor para tentar evangelizar a cidade. A gente está fazendo isso agora porque entende que a igreja tem que fazer isso. Mas não foi o que nos motivou a ficar. O que nos motivou foi que a gente entendeu, lendo a história de João Batista, que João Batista ficou no deserto até o dia que Deus liberou uma palavra profética sobre ele, e então ele começou a ministrar a nação. Ou seja, João Batista ficou como que recluso, como que teoricamente isolado, até o dia que Deus liberou uma palavra forte sobre o ministério dele. Quando eu fiz o CPP em 2006, eu decidi isso. Eu falei: se o Haroldo não deixar eu morar na chácara, eu moro na estrada da chácara, mas eu não vou embora daqui nunca mais, até que Deus libere essa palavra. Ou seja, eu não fiquei morando aqui na cidade porque eu tinha uma palavra profética que Deus ia trazer avivamento sobre a cidade. Não, isso foram palavras que vieram depois.
Mas a grande questão é que eu fiquei aqui porque eu queria me preparar pessoalmente para ser um homem semelhante a João Batista. O que acontece é que outros foram chegando e tendo a mesma atitude, mesma decisão. Decidiram se mudar das suas casas para formar uma comunidade de pessoas que olham a biografia, o arquétipo, o João Batista como exemplo e dizem: nós queremos a mesma coisa, nós queremos ter um estilo de vida do deserto, um estilo de vida de jejum, um estilo de vida focado, porque esse é o estilo de vida que permite receber a palavra profética para preparar o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? É preparar pessoas, preparar a igreja, preparar as nações, para que elas estejam prontas para a volta de Jesus. Então, escatologia é uma coisa importante para a gente, por isso que a gente vai ter essa escola na sexta-feira, toda sexta-feira, sobre escatologia, porque é um tema importante, porque ele se relaciona com João Batista. Então, a gente está aqui por causa disso. Essa igreja existe por causa disso. A gente é uma igreja com uma desculpa. A gente tem um CNPJ e culto e evangeliza, mas é só uma desculpa. Porque o que nós queremos ser é um lugar onde os verdadeiros João Batista dessa geração podem nascer. Onde homens e mulheres que têm palavra profética, que vão preparar o caminho para a volta de Jesus, que vão impactar as nações, que eles possam ser formados. Eu sempre falei, eu quero ser um lugar onde as pessoas não têm que pedir perdão pela radicalidade delas, que elas podem ser 100% radical para Jesus e não ter que pedir perdão para o pastor porque está gritando muito, ou orando muito, ou clamando muito, ou lendo muito. Se algum jovem chega para mim e fala assim: nossa, estou querendo largar meu emprego para gastar horas em oração, eu vou dizer: vai, cara, eu vou junto. Eu não quero ser aquele cara que vai dizer: quem sabe você não vai ter dinheiro. Se Deus falou com essa pessoa, Deus vai suprir. E se Deus não falou, ela vai ter uma experiência de conhecer que Deus não falou e depois vai aprender a ouvir Deus. Eu sei de uma coisa: se eu tivesse um pastor quando eu era mais novo que dissesse: vai, cara, queima por Jesus, continua queimando, eu não teria sofrido tantas coisas que eu sofri. Eu não quero que a minha geração e que a sua geração sofra. Deus está levantando homens e mulheres que querem ir para o deserto para esperar a palavra profética, para receber a palavra de Deus no deserto. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, e essa igreja existe para isso. A sala de oração existe para isso, para ser uma estufa das pessoas que estão sendo formadas. Então, por causa disso, porque é o nosso chamado, nossa vocação é ser uma comunidade que tenta pelo menos descobrir como que é esse negócio de proporcionar um ambiente para João Batista. Eu creio que pode se levantar. Se levantar um João Batista aqui nessa igreja, a nação inteira vai ser tocada. Mas nós estamos crendo para centenas de pessoas virem de outras cidades para serem preparadas, centenas de pessoas. Então eu tenho 4 motivos aqui para a gente começar estudando João Batista. 4 motivos, 4 fatores motivacionais para você estudar sobre João Batista. Por que nós devemos fazer essa série para pensar sobre ele? Em primeiro lugar, nós devemos estudar sobre João Batista por causa da avaliação de Jesus sobre ele e a comparação de Jesus em relação a outros homens na história. Vamos pensar. Outras biografias na história. Por exemplo, a biografia de Enoque. Já parou para pensar no tamanho das experiências que Enoque teve com Deus? Enoque andou com Deus 365 anos. E ele foi tão íntimo de Deus que Deus o tomou para si. Ou seja, ele não passou pela experiência da morte. Ele foi fisicamente transladado para o céu e foi morar com Deus no céu. Eu sempre brinco falando que ele visitava tanto Deus no céu lá para ter comunhão, que um dia Deus falou assim: Enoque, você já está velho, sua mulher morreu, não volta para casa não, fica aí, nem traz tuas roupas, que eu tenho as roupas aqui, fica aqui. Aí Enoque ficou lá morando com Deus. Aí diz a Bíblia: já era.
já não estava mais. Você consegue imaginar o nível de comunhão que esse homem tinha com Deus, a ponto de Deus querer que ele fosse morar com ele mais cedo? Agora imagina a vida de Abraão, que estava no meio do nada, desconhecido, e ele ouve a voz de Deus e ele começa a perseguir aquela voz. E ele começa a ser tão íntimo de Deus a ponto que Gênesis capítulo 18 Deus fala: será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Meu Deus, eu quero descobrir o que é isso. Como que pode Deus falar que não vai esconder de alguém algo que está para fazer? Ser tão íntimo de Deus que ele recebeu o título de amigo de Deus. E Moisés? A história de Moisés é tremenda. Ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Mas tudo isso não foi o principal. Ele foi o cara que recebeu as tábuas da lei. Ele passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus. Mas sabe qual que era o principal dele? A Bíblia diz que ele era um homem que falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. No livro de Números diz que Deus não dava profecias com símbolos para Moisés, porque Deus falava frente a frente, face a face, porque ele via a forma do Senhor. Você consegue imaginar a vida de Davi? O que Davi foi diante de Deus? Que ele era um ninguém, mas esse ninguém lá no meio de Israel, ministrando ao Senhor, Deus olha para a terra e fala: ele é segundo o meu coração. Eu quero ele como rei, mas o que ele tem para ser rei? Nada, mas ele tem uma coisa para ser tudo: ele me ama de todo o coração. Ele tem vários defeitos, mas eu quero que ele seja o próximo rei em Israel. Você consegue imaginar que tipo de homem foi Davi, a ponto que Deus disse que queria que Jesus viesse da linhagem dele? Deus curtiu tanto Davi que ele queria que Jesus viesse da linhagem dele. Já parou para pensar em Elias? Elias é o homem que com uma oração de 7 palavras trouxe fogo do céu. E não é foguinho de só sentir um arrepio, não. Fogo que matou os inimigos, fogo que matou os falsos profetas. Uau! Ele abriu o céu, fechou o céu. Leonard Ravenhill dizia que ele tinha a chave do céu. Ele botava e abria e fechava a chave do céu e trazia chuva e impedia de ter chuva. Já parou para pensar nas profecias que Isaías teve? E todas elas começam com um momento que ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um anjo de fogo chega para Isaías e pega um alicate grandão de anjo e pega uma brasa do altar. Como que um anjo de fogo tem medo de pegar uma brasa de fogo? Porque o fogo do altar de Deus chegava a queimar o próprio anjo de fogo. Aí esse anjo de fogo vai lá e coloca essa brasa de fogo na boca de Isaías. Que tipo de profeta é ele, que teve a boca queimada pelo fogo de Deus? As profecias de Isaías são tão precisas que Isaías 53 até parece que Isaías escreveu depois da morte de Jesus, de tão preciso que ele é. E Daniel, que escreveu tantas profecias tão precisas, que até hoje a gente está se debatendo para entender o que ele está querendo dizer com as 70 semanas. Tem tantos detalhes nas profecias de Daniel, de a região específica da terra de onde virá o anticristo. A precisão de Daniel nas profecias é incrível. E agora eu quero que você leia comigo Lucas 7, versículo 28. Porque olhando para todos esses homens na história, Jesus diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João. Ele está falando de João Batista. Geralmente a gente costuma olhar esse versículo só a segunda parte, né? Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Por causa disso, a gente não pode subestimar o que Deus fez no passado. Jesus está olhando para o passado, olhando para todos esses homens no passado e dizendo: João é maior.
por causa dessa avaliação de Jesus. Olhe todos esses homens na história, e Jesus diz que João é maior. Se Jesus disse isso, nós devemos estudar João. Nós devemos prestar atenção a essa biografia, porque se Jesus fez essa avaliação, ele olha as biografias da história e diz: essa é a maior biografia. Nós temos que estudar ela, nós precisamos entender ela, nós precisamos mergulhar nela. Mais ainda, se você parar para pensar em como foi a vida de João. Já parou para pensar quanto tempo de ministério João teve? João teve 6 meses de ministério. Enoque teve 365 anos. Como que Jesus olha para 6 meses de João Batista, 365 anos de Enoque, e diz: na balança, João pesa mais. João é maior. Como pode? Só 6 meses de ministério. Você lembra das profecias que João Batista entregou? Não, porque ele não entregou nenhuma. João Batista não falou nenhuma profecia. João Batista só repetia os versículos do Antigo Testamento com unção. É só isso que ele fazia. João Batista não trouxe nenhuma profecia nova. Ele repetiu o que era dito no Antigo Testamento com unção para aquele tempo. E quantos milagres João Batista fez? O Evangelho de João é muito claro em dizer que João Batista não fez nenhum milagre. Aí você pega Isaías e Daniel, as maiores profecias da Bíblia, e você coloca João Batista, que não trouxe nenhuma profecia nova, e Jesus diz: ele é maior. Aí você pega Moisés e Elias, os maiores sinais miraculosos da história da humanidade, e Deus coloca João Batista do outro lado e fala: ele é maior. Acho que é um bom motivo para estudar. Você concorda comigo? Porque nessa biografia a gente entende o que é grandeza aos olhos de Deus. O que é que Jesus realmente considera grande? A grandeza de João não foi nenhuma palavra que ele deu. A grandeza de João não foi nenhum milagre que ele fez. A grandeza de João foi quem ele foi. Não foi o fazer de João que tornou ele grande, mas o ser de João que tornou ele grande. João teve um modo de vida que é um exemplo para você. Esse é o segundo ponto. Nós devemos encarar João como uma pessoa normal. Nós temos a tendência de pensar que João é um esquisito, que João era um cara com uns cabelos tudo sujo, sei lá, de dread, uma dread de sujeira, cheio de dread, com a barba por fazer, com rato e comida suja e tal, comendo os gafanhotos podres. Gente, não era. Gafanhoto e mel silvestre era uma alimentação normal daquela região. Mas era uma alimentação muito limitada. João era normal. A única diferença de João para você é que ele era focado. Ele tinha um foco no chamado dele, e muito mais do que o chamado no sentido de obra ministerial. Ele tinha um foco na comunhão dele com Deus, de tal forma que Jesus, quando olhou para os homens da história, disse: ele é maior. O estilo de vida de João, de jejum, de quebrantamento, de simplicidade, de fidelidade no deserto por anos, fez com que ele se tornasse o maior. Terceiro motivo é porque... Terceiro motivo é porque João não é apenas um profeta. Abre comigo a Bíblia em Mateus capítulo 11.
Dá-nos o mesmo tipo de coração, Senhor. Dá-nos o mesmo tipo de estilo de vida, Senhor. Dá-nos o mesmo estilo, Senhor, de mentalidade. Levanta, Senhor, uma comunidade, Senhor, que prepara homens e mulheres como João Batista, Senhor. Mateus 11, versículo 7 diz assim: ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? O caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Jesus pergunta 3 vezes para essas pessoas: o que vocês saíram ver no deserto? O que Jesus está perguntando para elas é: vocês captaram de fato a perspectiva do céu sobre quem João era? O que vocês saíram ver? Porque se vocês saíram ver um profeta, vocês perderam o que João era. E a mesma coisa em relação a você. Quando você lê a Bíblia, se você olha essa biografia e é só mais um profeta do Antigo Testamento, é só mais um cara estranho, você está perdendo a realidade. Por quê? Porque se você perde quem João Batista foi, você perde quem Jesus foi. Porque João Batista era aquele que preparou o caminho para Jesus. Se eu não entendo aquele que vem antes de Jesus, eu não entendo Jesus. É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Ei, vocês, o que vocês foram ver no deserto? Era só um profeta? Era um fogo de artifício carismático? Era uma conferência empolgante? Tinha algo muito além disso. Primeira coisa que essas pessoas tinham que entender é que elas foram ver. Ou seja, elas tiveram que sair de casa para ouvir João Batista. Porque Deus colocou fogo num cara. E quando Deus coloca fogo em alguém, ele não precisa ir para São Paulo, ele não precisa ir para Brasília, ele não precisa ir para o Rio de Janeiro, ele não precisa ir para os Estados Unidos. Porque se tem fogo, ele não precisa nem anunciar na internet. Porque não existe nada mais alto anunciado que um incêndio. Se Deus coloca fogo num homem e numa mulher, as multidões vêm ver ele pegar fogo. Sabe por que eles foram ver João pregar? Porque não tinha palavra onde eles estavam. Eles vieram a maioria de Jerusalém e de regiões vizinhas. E Jerusalém basicamente é o lugar onde deveria de ter o ensino correto. Ele está dizendo: aí, vocês foram ver, né? É sinal que de onde você saiu não tem. E isso é juízo sobre a sua terra. Isso é juízo sobre o seu lugar. Por que você não está lá? Porque não tem palavra. Eles deveriam sentir esse arrependimento dentro deles. O que vocês foram ver? Será que vocês são daqueles que vendo não veem? Ouvindo não ouvem? Ou seja, olham o que está acontecendo, olham o homem como sendo um próprio símbolo profético do que Deus está fazendo, mas não reagem. Olham para ele como meninos das praças que falam: toca lamento, mas eles não choram quando toca lamento. Toca música alegre, mas eles não dançam quando tocam música alegre. E assim foi a geração de Jesus, que veio João Batista com estilo de vida, de jejum, de oração, e eles diziam que tinha demônio. Veio Jesus comendo e bebendo, e eles disseram que ele era um pagão, um glutão, um bêbado. Eles não reagiram à palavra profética, saíam ao deserto para ver um homem pregar, mas não entendiam que aquilo não era só um profeta, aquilo era uma palavra, aquilo era uma direção para a geração deles. O que vocês saíram ver? O que vocês foram ver? Em João 1, versículo 6, que nós começamos lendo, diz que João Batista era um apóstolo. E talvez você nunca pensou nisso. Mas João 1, versículo 6 diz:
houve um homem, apostelo de Deus, enviado por Deus, João Batista. João foi o primeiro apóstolo do Novo Testamento. E portanto ele forma o padrão de como deve ser o ministério apostólico e como deve ser a igreja apostólica. Muito mais que um profeta. Ele era o mensageiro que preparava o caminho do Senhor. Entende? O que eu estou querendo dizer é que ele não é só um personagem. Ele era uma palavra. E será que você lê João só como um personagem, ou você lê ele como a palavra que ele era? Porque quando você chega na vida de João Batista, você não tem sermões de João Batista para ter uma grande profundidade em cima do que ele falou. Portanto, não foi o que ele disse, mas quem ele era. Você lê quem ele era corretamente, ou passa desapercebido? Porque em quarto lugar, nós precisamos estudar sobre João Batista, porque João Batista é o protótipo da igreja no fim dos tempos. João Batista é o protótipo da igreja no fim dos tempos. Abre comigo, Mateus capítulo 17. Mateus 17, versículo 11. É Jesus falando aqui. Ele respondeu: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Então, Jesus aqui está falando com os discípulos, e ele cita essa profecia de Malaquias, que diz que: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a última profecia do Antigo Testamento. Então ele diz duas verdades que precisam ser seguradas em tensão na nossa mente. A primeira é que Elias virá. A segunda é que Elias já veio. Essas duas frases são realidades ao mesmo tempo. Ou seja, essa promessa de que Deus iria enviar Elias já teve um cumprimento inicial, um protótipo de cumprimento na vida de João Batista. Então, quando nós olhamos João Batista, Jesus está dizendo, e óbvio, quando ele nasceu, é dito sobre isso sobre ele, que ele andaria no espírito e poder de Elias. Mas se nós olharmos para o ministério de João Batista, poder de Elias mesmo, parece que faltou um pouco, né? Você acha que iam matar Elias de boa, assim que nem mataram João Batista? Então você percebe que no ministério de João tem uma falta de poder muito grande. Uma falta de poder nesse sentido de sinais miraculosos. Obviamente que ele estava no poder do Espírito Santo, mas de sinais miraculosos. Porque João não é, esse é o motivo, o cumprimento total da profecia de Malaquias. Existe ainda um cumprimento maior na frente. Ou seja, ainda virá sobre a terra esse espírito e poder de Elias, por assim dizer, essa unção do Espírito Santo profética tão forte, que vai levantar a igreja na mesma autoridade e no mesmo poder que Elias. A igreja do fim dos tempos vai ser uma igreja, homens e mulheres, atuando na mesma autoridade e no mesmo poder de Elias. E é por isso que ele está dizendo que também Elias virá. Elias virá, Elias já veio. Você tem que segurar essas duas coisas em tensão. Elias ainda virá. Primeiro, Elias virá literalmente. Durante a grande tribulação, Elias vai estar presente na terra literalmente. Mas se Elias vai estar presente na terra literalmente, o que você acha que vai acontecer de unção profética no mundo?
Já parou para pensar por exemplo, se o Elias faz uma conferência profética? Estou brincando, mas vamos só imaginar aqui. Você acha que você ia ter um pacto de unção bom, assim, tranquilo? Ia. A presença de um profeta desse calibre na terra vai ser apenas um sinal de que a unção profética como um todo vai estar num nível muito alto na igreja do Senhor. Deus quer usar você. Deus quer usar a igreja com a mesma autoridade que Elias teve para confrontar os profetas de Baal. Deus quer usar a igreja para que ela, em primeiro lugar, nesse poder, pregue o evangelho do reino a todas as nações. É para isso que nós precisamos de unção. É para isso que nós precisamos de poder, para cumprir a grande comissão nas nações. Se você quiser ler comigo Isaías 24. Isaías 24 é uma passagem que fala da grande tribulação. E aí, fala de juízos de Deus. É uma passagem tão tremenda que fala de juízos de Deus até mesmo contra os principados e potestades. Então, se você tiver um tempo em casa, você lê essa passagem inteira, você vai ficar bem impressionado. Mas de repente, no meio desses juízos, na sua Bíblia tem isso, um subtítulo, um título escrito Juízo do Senhor sobre a terra. Ou seja, está falando da tribulação, está falando de um período bem difícil. Só que no meio disso, olha o que diz, versículo 14: eles levantarão a voz e cantarão de alegria, e clamarão desde o mar por causa da majestade do Senhor. Por isso, glorificai o Senhor no oriente, dai glória ao Senhor, Deus de Israel, nas regiões litorâneas. Enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, Deus vai enviar a igreja a todas as nações a pregar a palavra. E o cântico vai começar a subir, porque as pessoas vão começar a ouvir não simplesmente o evangelho da salvação, de perdão de pecados, mas o evangelho do reino, o anúncio de que o rei está voltando, e por isso as nações vão começar a cantar, dando as boas-vindas ao rei, dizendo: nós somos teus amigos, nós queremos que você volte, nós queremos te dar as boas-vindas. Deus vai usar a igreja do Senhor para cruzar as nações, atravessar as nações e levar o evangelho do reino a tal ponto que quando Jesus voltar, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, vai ter um povo brilhando a glória de Deus, vai ter um povo desejando Ele, desejando o retorno dEle, não para se livrar dos problemas, mas porque quer que a paixão da sua vida volte, que o amado da sua alma volte. Eles vão dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Deus quer levantar você, Deus quer levantar a igreja para ser missionários que não simplesmente evangelizam falando de perdão de pecados, mas falando do retorno do rei. Sim, sim. Pra tua glória me envolva, na tua história, minha vida. Me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória me envolva na tua história, Minha vida, pra tua glória me envolva.
Agora, por que Deus ainda não liberou poder como de Elias sobre essa geração? Eu fiquei muito impressionado ouvindo a mensagem do Samuel Whitfield falando conosco. Ele disse assim: enquanto você quiser um ministério, você não é uma pessoa segura para Deus liberar o seu poder. Deixa eu colocar da minha maneira. Enquanto você não abraçar o pano de saco de João Batista, você não pode receber o manto de Elias. Enquanto você não abraçar um estilo de vida de jejum, de quebrantamento, você não vai ter o profético do jeito que Deus quer. Muita gente quer exercer o profético sem oração profunda, sem jejum e sem Bíblia. Querem dar as revelações da sua cabeça. Tranquilo, aqui não vai ser. Eu coloquei uma estaca no chão e eu falei: não importa quanto tempo demore, nós vamos jejuar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos mergulhar, e o profético de verdade vai nascer aqui. Não é simplesmente essas profetadas que tem por aí. E Deus vai levantar uma igreja assim na terra, mas para isso nós precisamos abraçar o estilo de vida de jejum. Esse foi o grande lance de João. Um estilo de vida que preparava o caminho, não apenas uma mensagem que preparava o caminho. Então João Batista tinha uma maneira de viver, e João Batista tinha uma mensagem que ele proclamava. Nós estamos iniciando nesse domingo esse jejum, porque nós queremos que esse jejum não seja simplesmente ficar sem comer, mas nós queremos encarnar as virtudes de abraçar voluntariamente a fraqueza, em prol que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e a geração mais poderosa está para se levantar nesses dias, é sinal que vai ser a geração mais consciente da sua própria fraqueza. Nós vamos aprofundar na realidade de bem-aventurados os pobres de espírito. E quando isso acontecer, sobre nós vai repousar o Espírito da glória. Deus está formando isso na sua vida, Deus está formando isso nessa comunidade. Pessoas que são seguras para Deus liberar o seu poder. Porque se Deus começa a usar em cura agora, as pressões que viriam sobre você, os problemas que viriam sobre você, se você é uma pessoa que consegue curar câncer a qualquer momento, ressuscitar mortos a qualquer momento, o tanto de pressão que viria sobre o seu ministério seriam tão grandes que você iria sucumbir como muitos homens sucumbiram na história dos avivamentos. Mas se nós abraçarmos o pano de saco de João Batista, nós vamos receber o manto de Elias. Essa é a palavra que Deus tem para nós para esse tempo. Se você quer receber oração, eu quero que os supervisores venham aqui. Se você sente um chamado para ser dessa geração, se você sente um chamado de ser alguém que deve se preparar para isso. Também, se você está começando o jejum hoje, e você precisa de graça para receber, para continuar, que não tem a ver com se você é forte para jejuar. Eu estava conversando com o irmão antes sobre isso. A gente não jejua porque a gente aguenta 40 dias sem comer. Não, a gente jejua porque Deus sustenta. Caso contrário, é para nossa glória, mas tem que ser para a glória dele. Então nós queremos orar por você, e nós queremos profetizar sobre você, para que Deus te chame para o deserto. Como ele fala na Bíblia: atrairei ao deserto e falarei ao coração. Se você quer, pode vir aqui na frente. Vamos ficar em pé. Senhor, que haja, Senhor, um espírito profético agora caindo aqui, Senhor. Chamado, Senhor, para ser a geração que vai preparar o caminho, Senhor. Onde estão os homens e mulheres que vão vestir o pano de saco, Senhor, para receber o manto de Elias, Senhor? Onde estão aqueles que não querem um ministério, que não querem um nome, que não querem face,
que não estão na sala de oração para ter um ministério de música, que não estão na sala de oração para um dia se tornar um pregador famoso, que não estão, Senhor, participando de nada para um dia ter uma plataforma, mas que simplesmente têm paixão por você, simplesmente querem sua face. Oh Deus, esse é o seu chamado, meu irmão. Esse é o seu chamado, minha irmã. Não importa as suas fraquezas. João era um homem que tinha as fraquezas dele, a ponto de no fim do ministério até mesmo incredulidade entrou no coração dele. Mas Jesus falou, ele foi o maior. Deixa Jesus se chamar para a verdadeira grandeza do reino dele. Oh! Eu abraçarei minhas fraquezas para ganhar mais paixão. Mais paixão por ti. Eu abraçarei minhas fraquezas pra ganhar mais paixão. Mais paixão. Eu abraçarei minhas fraquezas pra ganhar mais paixão. Pra ganhar mais paixão, mais paixão, mais paixão. Eu abraçarei minhas fraquezas pra ganhar mais paixão, mais paixão, mais paixão. Jejuarei porque o noivo não está. Mais paixão, mais paixão. Eu jejuarei porque o noivo não está. Mais paixão, mais paixão. Está mais paixão, mais paixão. Eu jejuarei porque o noivo não está. Mais paixão, mais paixão. Eu jejuarei porque eu jejuarei porque o noivo não está. Eu jejuarei porque o noivo não está. Eu jejuarei porque o noivo não está. Mais paixão, mais paixão, mais paixão. Mais paixão, 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 mais paixão. Eu
aplausos humanos, mais paixão, mais paixão. Permanecerei em teu deserto até que mais paixão, mais paixão. Eu não me afastarei do deserto por você, mais paixão, mais paixão. Oh, dá-nos uma só voz, oh, dá-nos uma palavra que traz tua volta, que traz você pra terra. Oh, dá-nos uma só palavra. Te esperaremos no deserto, 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 te esperaremos no deserto. Mais paixão, 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 mais paixão. Te esperaremos no deserto, te esperaremos no deserto, te esperaremos no deserto, te esperaremos no deserto. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho ao Rei. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho ao Rei. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho ao Rei. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho ao Rei. Jesus, te esperaremos no deserto, te esperaremos no deserto. Recusaremos qualquer outro banquete que não seja o teu. Recusaremos qualquer prazer que não seja o teu. Te esperaremos no deserto, 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 te esperaremos.
chamar toda a sua igreja para o deserto, como diz a Bíblia. Ele vai chamar Israel também. Eis que atrairia ao deserto e lhe falaria ao coração. Mas a questão é a seguinte: antes de Deus, na história, antes de Deus levar Israel para o deserto, Ele levou Moisés. Então existe esse espírito precursor. E antes Deus levar a igreja, Deus quer levar a igreja inteira para o deserto. Ou seja, quando eu falo deserto não é uma coisa ruim, mas é um lugar de foco, de paixão por Jesus. Deus quer levar homens e mulheres antes, que vão conhecer o caminho do deserto antes. Deus quer te ensinar a trilha do deserto antes, lugar de encontro com Ele. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração ao deserto, ao deserto. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração ao deserto, ao deserto. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração ao deserto e falha meu coração. É isso aí. Esse é o lugar que você tem que estar. Nós temos que estar. Isso não é uma experiência que você está tendo. Isso é uma vocação que Deus te deu. Que às vezes a gente perde o foco. Mas o Senhor está nos salvando. O Senhor está nos trazendo de volta para o foco. Eu os atraí com cordas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço. Eu os atraí com cordas, laços de amor ao deserto, quando ainda eras um menino. Eu o amei, do Egito chamei meu filho. Continuarei a te amar, te atrair ao deserto. Obrigado, Senhor. Está nos atraindo de volta a esse lugar. Eu quero pedir que essa semana de cada um dos teus filhos seja uma semana conectada com esse chamado de volta, Senhor. Ser a geração que vai preparar o caminho do Senhor. Mas antes disso, ser a geração que quer ficar, Senhor, no deserto esperando sua voz. Quer ficar. Que não está tentando ter um ministério, Senhor, que está só querendo ficar diante de Ti, Senhor. Que não está tentando ser alguém, ter um nome, ter algo, ser algo, só estar diante de Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto dele e te dê a paz. Vá em paz essa semana. Persiga esse chamado.